Posição um, posição 2, point guard, shooting guard, posição 3. Todas elas são maneiras diferentes da gente falar da mesma coisa. São as posições mais clássicas do basquete. Você sabe quais são todas elas? E além disso, você sabe qual que é o papel que cada uma delas desempenha? Se você não sabe, estou aqui para tentar te ajudar. É o que eu vou te contar hoje. Cola aí comigo. Para começar, para facilitar um pouco, já que a maioria das pessoas conhecem as posições por número, a gente vai seguir uma ordem lógica, tá? Então, vamos começar com a posição 1 e ir até a 5. E aí eu vou contando os outros nomes dela ao longo do vídeo. Então, vamos lá. A primeira é a posição 1, também é conhecido como point guard ou armador, certo? Como o próprio nome diz, o armador, a função dele dentro do jogo é de ser, digamos que o técnico dentro da quadra. O cara ele é o principal criador das jogadas, ele executa aquilo que o técnico desenha, né? Então, aquilo que o head coach fala para ele, ele tem que fazer com que role dentro de quadra, né? É ele que faz com que o jogo ofensivo funcione, ele que faz com que o jogo defensivo funcione, ele corrige o posicionamento dos seus companheiros de acordo com aquilo que foi treinado, de aquilo que o técnico pede. Tanto que você pode ver, normalmente nas saídas de bola, quem recebe o passe da linha de fundo é o point guard, é o armador. E se você parar para prestar atenção, ele levando a bola, ele já está ali mexendo as mãos, então batendo bola e mexendo, você vai para lá, você vai para cá, porque ele está posicionando o time dele da maneira que o head coach pediu para que ele posicionasse, do que ele entende que vai ser uma boa jogada. Jogadores com QIs grandes, com elevado QI de basquete, conseguem definir bem e executar bem, por isso que são considerados excelentes armadores. O Rajon Rondo é um bom exemplo disso. Mas vamos dar sequência. Se você vê ele mexendo o braço ali, significa que ele está posicionando o cara de um lado para o outro, para um lado para o outro, de acordo com a jogada que ele pretende fazer, certo? Além disso, o point guard ele também está sempre prestando atenção no relógio para saber se ele acelera o jogo, se ele cadencia o jogo. Ah, estamos com uma vantagem boa, estamos com uma vantagem apertada, posso correr, posso atrasar. E ele sempre procura o companheiro mais bem posicionado ou tenta um arremesso de longa distância. Além disso, os point guards costumam ser jogadores extremamente habilidosos e extremamente ágeis, até por conta do tamanho, né? E por conta da visão de jogo. Acho que a função de point guard é uma função que pede muito isso, né? A função de armador é uma função que pede muito isso. Eles têm que ter uma tomada de decisão muito boa, tem que ter um arremesso pelo menos intermediário, um excelente passe, tem que saber partir para dentro, tem que saber tomar uma boa decisão para executar a melhor jogada possível para o seu time, né? Para tentar chegar na cesta. Seguindo aí com a linha, a posição 2 seria a posição de shooting guard. O que seria o shooting guard? Shooting guard é o alarmador. A principal função dele é auxiliar os armadores ofensivamente, né, organizando o time também, mas eles principalmente pontuam, diferente dos armadores. Não que armador não pontua, é diferente. Mas os armadores eles acabam pontuando menos do que os alarmadores. Não é tão incomum você ver um alarmador como o cestinha do time, tá? Eles têm como principal característica física serem altos o suficiente para conseguir jogar mais próximo da tabela, né, da cesta. Mas em alguns momentos eles buscam arremessos de 3, de média e de longa distância. Então eles também sabem infiltrar. Então assim, o cara é o cara completo ali. Vamos lá. Além das características ofensivas, o shooting guard também tem um papel importante defensivamente, como eu já tinha dito antes, que ele é o cão de guarda ali da defesa, faz uma marcação homem a homem muito forte e de maneira bem inteligente para não deixar com que o adversário fique livre. Ele também ajuda o time a se posicionar e a se postar na defesa. Eu acho que o maior expoente, o maior alarmador que a gente tem, como para citar e como um exemplo, é o Michael Jordan. E o segundo maior é o Kobe Bryant. Acho que os dois não tem comparação, ninguém chega muito perto deles. E ainda tem aquela discussão sobre Kobe, Jordan, enfim. Isso é papo para outro vídeo.
Bom, galera, agora a gente vai falar da posição 3. A posição 3 é conhecida também como small forward ou apenas ala, tá? Então você tem ala armador, você tem ala e depois a gente vai falar do ala pivô. Esse é o ala puro, vamos dizer assim. Como os nomes, tanto em inglês como em português, já dizem, ele é um jogador que fica na lateral do garrafão, tá? E dentre o tridente ofensivo, ele é o menor dos caras, né? Do menos brutão entre os três, né? Pivô, ala pivô e o small forward, né? Ou também conhecido como ala, né? Então, small forward porque ele seria o menor dos forwards e ala porque ele é um cara que fica aberto. Então, acho que é um bom jeito de você entender, tá? Então mais ou menos por aí, tá bom? Normalmente os small forwards, eles, assim como os armadores, eles são pessoas com bastante QI de basquete, né? E eles mesclam bem finalização de costas para cesta, com alguns arremessos até de 3 ou arremessos de média distância, e tem força e estatura suficiente para disputar alguns rebotes também. Então não é muito difícil você ver alguns alas com rebotes, com um número considerável de rebotes, com alguns com uma média boa de pontuação, né? Tá? Então, eles sabem ler bem as defesas adversárias, tá? Essa é outra característica importante. Seria um perfeito meio termo entre os armadores e os pivôs, vamos dizer assim, tá? Eles gostam de jogar razoavelmente próximos à cesta, né, no geral, mas não tem tanta força física para se impor no garrafão quanto um pivô. Dando sequência aí, agora a gente vai falar da posição 4, que é a posição ala pivô ou power forward, que seria uma espécie de pivô móvel. Então ele é vamos dizer assim, que ele é um ala pivô, ou seja, ele é um pivô de lateral de garrafão, e ele é forte, né? Ele é um power forward, então ele é mais forte que o small forward. Tá? Só um parênteses aí, o Diego vai explicar melhor na próxima sessão, mas o cara jogar numa posição não exclui ele jogar em outra. Tá? É que nem em outros esportes, o cara pode jogar em diversas posições. Tá? Normalmente ele é um cara bem forte, com uma estatura boa para pegar rebotes, dar enterradas, e normalmente ele chuta de curta, no máximo média distância. Não é uma regra ele não chutar de 3, mas não é tão comum. A gente vê aí bons exemplos de power forwards que chutam de 3, como o Lauri Markkanen, lá do Chicago Bulls. Mas não é uma regra ele chutar ou não de 3, tá? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, eles se posicionam ali próximos às cestas para pegar o máximo de rebote possível e para tentar ajudar os pivôs defensiva e ofensivamente, tá? O pivô seria o mano dos rebotes, cara, junto com o pivô, ele que garante aí as segundas chances ou as posses de bolas defensivas, tá? Eles cercam bem os adversários para evitar que eles partam para cestas e alinhado ao grande número de rebote que eles costumam pegar, eles conseguem garantir vitórias, tá? Normalmente os power forwards têm um bom footwork, né? Para poder girar para cima do marcador, para poder jogar de costas para a cesta e poder partir para a cesta quando for necessário, tá bom? Inclusive, o jogador de basquete atual ele é cada vez mais completo, ele tem que ser cada vez mais completo. Então não é incomum você ver alguns alarmadores que sejam tão ágeis ou chutem tão bem de três ou que tenham tão boa visão de jogo quanto armadores, tá? Depende muito aí da característica de cada um, mas eles podem ser mortais em bolas de três e tal. Não, uma coisa não é excludente da outra, tá bom? Por fim, das posições originais, vamos dizer assim, do basquete, a gente chega no center, no pivô, na posição 5. O pivô, ele tradicionalmente, ele é o cara que vai ficar mais colado na cesta e ele é o cara mais alto e mais forte do time. Ultimamente isso tem deixado de ser uma regra, tá? Os pivôs continuam sendo caras altos, mas você consegue ver que ele não necessariamente ele é alto, forte, mas é um cara, ele é só um cara de garrafão. O pivô deixou de ser o Shaquille O'Neal e virou o Nikola Jokic, entende? Bom, se você não entende, eu vou te explicar melhor. Os pivôs, então, eles se posicionam ali próximos às cestas para evitar qualquer tipo de infiltração no garrafão,
tá? Na defesa para brigar por rebotes ofensivos, tentar bola de segunda tentativa, né? Para partir para cima da cesta quando for necessário para jogar de costas. Então o pivô ele costuma ser esse cara forte. E antigamente, né, o pivô antigo ele era um cara que ficava muito preso apenas ao garrafão, tanto ofensivamente quanto defensivamente, para ficar dando toco, pegando rebote e chutando de dois ou partindo para enterradas clássicas. Aí a gente pode pegar vários exemplos do Shaq, por exemplo. O Shaq, ele defensivamente, ele mandava muito bem. Ele era um cara extremamente dominante dentro do garrafão, mas se você colocasse o cara para bater lance livre, não ia. Se você pedisse para ele chutar uma bola de 3 de média distância, putz, esquece. Ou uma bola de 2, perdão, de média distância, esquece. Uma bola de 3, então, já era. Esse seria o Shaq seria o pivô clássico, o pivô atual seria o Nikola Jokic, que já é um cara que dá muito mais assistências, que tem uma visão de jogo boa, que além de brigar pelos rebotes, também chuta de 3, também sabe dar enterrado. Mas vamos ficar no clássico, né, por enquanto, só para a gente entender qual que é a função do pivô, tá? Os pivôs eles costumam fazer um jogo extremamente físico, buscando contato no garrafão o tempo inteiro, para tentar algum three-point play, né, que seria quando o cara faz a cesta e a falta, ou simplesmente para pôr a bola para dentro da cesta, né? Eles costumam ser os donos do garrafão, tá? Não que os pivôs clássicos tenham desaparecido, mas como eu falei, eles têm. Por conta do jeito que o jogo de basquete vem evoluindo, pela velocidade que se pede, pela agilidade, pela mortalidade das bolas de três, os pivôs hoje em dia eles acabam sendo muito mais móveis do que eles já foram em algum momento, tá? Não é incomum você ver um cara de 2 metros e 13, 2 metros e 14 chutando de 3. Isso acontece, chutando de 3 e acertando, tá? Então, esse tipo de coisa acontece, tá bom? Ou distribuindo assistência no garrafão. Então, o pivô clássico não fazia isso, mas ele deu uma evoluída, né, para o pivô atual, tá? Nos dias atuais, se você quer pegar um exemplo bom de pivô clássico, você pode pegar o Marc Gasol dos Lakers, que é um cara mais antigo, né, que pode ser equiparado, calma, ao Shaquille O'Neal, como uma referência, e como um pivô mais moderno, o AD e o Jokic, que eu já falei bastante aqui no vídeo, tá bom? Galera, das posições originais do basquete, a gente tem essas 5, né? Agora eu vou passar a bola pro meu querido amigo Diego, para que ele explique para vocês o que seriam as posições híbridas, né? Os combo guards, os stretch fours, enfim. Então, a partir daqui, eu passo a bola para o Diego. Diego, dê sequência aí, explica para eles como é que funciona essas posições híbridas, como é que funcionam essas posições diferentes das posições clássicas. Fala galera, aqui é o Diego e vim complicar o que o Vitor trouxe pra gente. Depois de toda essa facilitada que ele deu, eu vou dar uma complicada aqui. Vou dar uma passada rápida, depois talvez a gente faça uns vídeos mais aprofundando um pouco mais sobre cada uma, mas eu vou trazer um pouco sobre posições híbridas. O que é isso? Quando um jogador consegue se adaptar a mais de uma posição. Acho que a primeira que a gente pode falar é o combo guard, que é um jogador que consegue atuar tanto na posição 1 quanto na posição 2. Ou seja, pode ser tanto um point guard, o armador, ou um shooting guard, que é o ala armador. E são jogadores que têm uma facilidade além tanto no passe quanto na pontuação. Acho que hoje na NBA o que a gente tem de melhor exemplo de um combo guard é o James Harden. O Barba tem estatísticas absurdas de pontuação e estatísticas absurdas de assistência. Ele consegue jogar tanto na 1 quanto na 2. Mas a gente tem outros jogadores que a gente pode exemplificar aqui, que é o Marcus Smart e o Carlos LeVert, são bons exemplos também de jogadores que jogam como combo guard. O Devin Booker também você pode colocar nessa lista. Outra posição que a gente vai falar aqui é o Stretch Four, que é um ala pivô que joga mais fora do garrafão. Ele joga misturado como um small forward e um power forward, na 3 e na 4. Que seria um jogador alto para uma posição, um jogador que jogaria na 4, mas jogando mais aberto. A gente tem o Kevin Love fazendo isso muito pelo Minnesota e pelo Cavs, apesar de ele ter jogado na 5 também. Ele jogava nesse Stretch 4, que é um de 4 bem aberto para poder matar a bola de 3. O Draymond Green, apesar de eu acho, não sei se eu colocaria ele como um Stretch 4 hoje, mas ele jogou muito tempo fazendo essa função. E o principal, a lenda, o monstro, Dirk Nowitzki, que fazia muito bem essa posição no Mavericks.
temos também o point forward. O point forward, ele não necessariamente é uma mistura de um com o outro. Ele é o point guard, que joga em qualquer uma das três ali de ofensivo. Poderia ser um power forward, um small forward, ou até um forward, né, que é o pivôzão. Ele arma muito bem o jogo, é um jogador que arma muito bem e normalmente costuma ter um aproveitamento bom na bola de 3. A gente tem o principal point forward hoje é o LeBron James, a gente não tem nem dúvida quanto a isso. É o cara que faz a armação e consegue jogar lá dentro. Além disso, a gente tem o Ben Simmons, né, além do LeBron, que apesar dele não ter essa bola de 3, ele consegue fazer muito bem essa posição de armador que também consegue jogar lá na frente, que consegue jogar pra dentro. Ele tem uma visão de jogo absurda e consegue segurar muito. Eu gostaria também de elencar, que aí a gente colocaria no LeBron, que é o cara que joga em todas. Não tem nem nome pra isso, não sei se tem, na verdade, poderia até ir atrás, mas não tenho certeza, não sei se tem. Mas é um cara que joga em todas. O LeBron consegue fazer isso hoje em dia, fácil. O Draymond Green também consegue fazer isso, já com um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue. Agora, o principal nome da história se chama Magic Johnson. Não sei se você sabe, o Magic Johnson já jogou de pivô numa série de finais. E ele é armador. Então, ele fazia qualquer posição da quadra com extrema facilidade. Acho que a gente pode falar também temos dois outros termos importantes que a gente pode falar, que não são posições específicas, mas que a gente pode elencar, que é o sexto homem, que a gente tem como principal exemplo hoje o Lou Williams, mas a gente pode pensar um pouquinho mais para trás, já aposentado Manu Ginobili, que é um cara que vem do banco, às vezes é melhor até que o jogador titular, mas ele vem na rotação para poder complementar e ter uma vantagem em cima dos adversários. E outro ponto também que eu quero colocar é o 3D. O 3D, o que é? É um jogador que é especialista em bola de 3 e que marca muito bem. A gente tem alguns exemplos, hoje em dia é uma posição muito valorizada. Normalmente ele joga de shooting guard, ali, ou de 2 ou de 3, né? De shooting guard ou de small forward. A gente tem hoje Duncan Robinson, no Miami é um dos principais exemplos. O Klay Thompson faz muito bem essa função de 3D. E o Danny Green também é outro jogador que também faz bem essa função de 3D. E acho que, em linhas gerais, galera, é o que temos por hoje. Acho que deu para dar uma esclarecida para vocês sobre as posições, deu para dar uma instigada em algumas posições. Eu sei que não ficou muito complexo, a gente vai aprofundar nisso mais para frente, quanto às posições híbridas, com mais exemplos e tudo mais. Mas deu para dar uma geral para vocês. E se você gostou do vídeo, dá um inscrever aqui embaixo, deixa o like, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente vai deixar na descrição. E muito obrigado, meu parça. Tô me despedindo aí, valeu, abraço.